Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e eterno, quero, meu Deus, nessa hora consagrar a Ti as nossas vidas, para que nessa hora onde a Tua palavra vai ser ministrada, nós não ouçamos a voz do homem, mas nós possamos ouvir, Senhor, a Sua doce, a Sua necessária, a Sua poderosa voz, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, por amor do Seu nome. Fala conosco em nome de Jesus. E não só nos estimula em fé, nos amplia os horizontes da fé, através da Tua revelação, através do Teu ensino, através da Sua unção profética, mas também nos capacita, tocando as nossas vidas, nos ungindo, para que nós possamos fazer, Senhor, essa extraordinária conquista, da qual o Senhor vai nos fazer conscientes nesse dia. Peço que isso venha com o poder de convencimento do Teu Espírito Santo. Que isso não seja apenas uma ideia, que isso não fique só no aspecto de ser algo revelado a nós, mas que isso que vai ser dito, isso que vai ser mostrado aqui hoje, possa penetrar no nosso espírito e possa se tornar dentro de nós uma convicção absoluta de fé, para que, movidos por essa fé, conquistemos aquilo que é a Tua promessa, conquistemos e façamos aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra está no livro de Marcos, versículo 30 a 32. Diz assim, a parábola do grão de mostarda. Disse mais Jesus, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa ministração é Jesus e a Operação Grão de Mostarda. Amém? Jesus e a Operação Grão de Mostarda. Jesus aqui, ele compara a potencialidade do seu reino a um grão de mostarda. O texto nos fala que o grão de mostarda é, sobre a face da terra, a menor de todas as sementes. Um grão de mostarda, ele tem aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Não aqueles alfinetes que tem uma bolinha de plástico, aquele alfinete que tem uma cabecinha de metal mesmo. O grão de mostarda é exatamente do tamanho da cabecinha do alfinete, né? E Jesus, quando usou essa ilustração, ele estava revelando que enquanto o reino dos homens valoriza e escolhe o que é grande, o que é chamativo, o que tem aparência e transmite até uma expressão de nobreza ou de riqueza, o reino de Deus, ele é construído a partir das coisas simples e pequenas. A Bíblia diz que para a edificação do seu reino, Deus não escolheu os ricos, os cultos, ou os de nobre nascimento. Não. O Senhor escolheu os simples, os humildes, como eu e como você. Você pode prestar atenção que não houve ainda na história da visão, nesses 12 anos, a história de uma grande denominação ser alcançada pela visão e transicionar-se todinha para dentro da visão. Não. Deus foi e pegou aqueles que estavam com uma célula. Aqueles que tinham uma igrejinha lá de 30 pessoas, aquele que tinha uma igreja de 300 pessoas, sendo que a gente sempre viveu num ambiente onde grandes ministérios existiram, como Assembleia de Deus, como Universal, Renascer, tantas igrejas aí que cresceram, que se tornaram muito grandes, quadrangular, né? Mas Deus, ele fez uma escolha específica e ele foi nos pequenos. Ele foi nos humildes. Quando eu digo pequeno, não é só pequeno numericamente. Ele foi nos humildes também, porque
Para a gente poder receber a revelação da visão cada dia mais, depende da gente se exercitar cada dia mais na humildade. A palavra de Deus diz que há muitas pessoas que não podem aprender mais porque elas já são convencidas de que sabem tudo. Então não tem como Deus colocar mais sabedoria, derramar mais conhecimento nelas. Por quê? Porque elas estão fechadas ao aprendizado. Mas a Bíblia diz que a sabedoria, a revelação, ela pertence aos humildes. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apresentar diante de Deus sempre com um coração de criança, um coração aberto a aprender, um coração que quer entender o porquê, um coração que quer se deixar tomar pela mão e ser levado. É assim que uma criança se comporta diante de um adulto. Ela quer ser ensinada, ela quer entender o mundo, ela quer ser conduzida a algo que vale fazer bem. E, às vezes, quando nós chegamos, né, no reino de Deus, nós estamos, assim, no máximo da nossa simplicidade, da nossa humildade. Muitos quebrados, né? Muitos humilhados, muitos frágeis, se sentindo pequenos. Nós, quando chegamos, às vezes, para Jesus, ou quando chegamos na visão, nós estávamos nos sentindo como o grão de mostarda. Rejeitados, humilhados, fracos, insignificantes. Eu vivi essa experiência assim, primeiro a nível pessoal, né? Em 1992, quando Jesus me chamou, quando eu aceitei Jesus, eu me sentia menor do que um grão de mostarda, eu me sentia um nada. Por quê? Porque a minha esposa, minha primeira esposa, um casamento que eu tive antes de conhecer a Jesus, acabou, minha esposa foi embora com meu melhor amigo, nós éramos sócios numa empresa, então assim, em questão de poucos dias, acabou tudo. O casamento, a convivência com a família, eu tinha uma filha de 6 anos, a sociedade que eu tinha construído ao longo de alguns anos, investindo tudo que eu tinha. Para você ter uma ideia, essa sociedade começou com a venda de um carro meu, a venda de um carro dele, juntamos esse dinheiro, começamos uma pequena fabriquinha, isso foi crescendo, trabalhamos juntos por 3, quase 4 anos, para no fim o negócio ter um desfecho desse, né? Perdi num dia só a esposa, a convivência com a filha, o casamento, o amigo, o sócio, a empresa. Então fiquei assim, me sentindo menos do que um grão de mostarda, né? Mas Jesus, nessa hora, Ele me chamou. Jesus, nessa hora, Ele me escolheu e Ele decidiu me dar uma oportunidade. Preste atenção, querido, que a cada minuto, a cada hora, a cada dia da sua vida, Deus te dá oportunidades. E nós precisamos, conforme a Bíblia diz, saber aproveitar as oportunidades. Por isso que eu me entristeço, por isso que eu reprovo a atitude de pessoas que faltam num café como esse, porque essa é uma oportunidade de você aprender, de você crescer, de você ouvir alguma coisa que vai fazer diferença, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que dependem de você. Porque você, quando recebe um alimento espiritual, você vai a um lugar e você leva aquela comida, você leva daquela revelação, daquela unção para outras pessoas que precisam muito dela. Às vezes, a palavra que você recebe e transmite, ela não faz tanto efeito em você quanto ela faz na vida de outras pessoas que você alcança quando a transmite. Então, a gente precisa aprender isso, aproveitar as oportunidades, né? E Jesus, naquela hora, me escolheu e decidiu me dar uma oportunidade, né? Tinha um plano na minha vida, e Ele me disse: meu filho, eu vou te plantar no meu reino. E o que acontece nessa hora, né? Eu estava me sentindo um nada, eu estava me sentindo assim como uma pessoa que tinha morrido. Eu tinha morrido na esperança, eu tinha morrido nos sonhos, eu tinha morrido no ânimo. Porque imagina uma pessoa que perdeu tudo. No dia que eu fui convidado a um jantar, onde foi o momento em que eu aceitei Jesus, as pessoas disseram assim: olha, só faltava pegar você e botar dentro de um caixão e te enterrar. Porque eu estava com um paletó preto, uma camisa preta, uma gravata preta. Eu era um verdadeiro defunto, branco, com olheiras, magro, porque fazia 4 meses que eu não dormia, 4 meses que eu não comia. O espírito da morte, o espírito da depressão, ele estava na minha vida. E Jesus estendeu a mão para mim, né? E falou: meu filho, eu vou mudar a sua vida. Eu vou te fazer
saber, conhecer, fazer parte do que é o meu reino. E tudo que entra no reino de Deus, ainda que esteja morto, ressuscita. Amém? Então, eu cheguei lá parecendo um defunto, mas Jesus entrou na minha vida naquela noite e eu ressuscitei. Eu ressuscitei e descobri depois que Jesus não me escolheu porque havia algo bom em mim. Jesus não nos escolhe porque há qualquer coisa boa em nós. Jesus não te escolheu por causa de qualquer talento que existe em você. Jesus escolheu a mim e a você porque Ele nos ama. Jesus nos ama. É por isso que Ele nos escolhe. Não é? Porque Ele tem esse amor que não olha para as nossas fragilidades, que não olha para a nossa pequenez, mas que olha para aquilo no qual Ele pode nos transformar. Não é? Então Deus não olha assim você por qualquer potencial. Olha, esse aqui é inteligente, esse aqui é bom, esse aqui ele sabe fazer isso, esse aqui fala inglês, aquele lá. Não. É lógico que Deus usa todas essas coisas, esses talentos que Ele mesmo nos deu, Ele usa no processo ao longo do caminho. Porque Deus é um Deus de propósitos e é um Deus que faz as coisas estrategicamente. Ele escolhe as pessoas estrategicamente. Mas a motivação por qual nos escolheu não é por nada que existe em nós, é por algo que existe nele. Um amor incomparável. Ele amou a mim, amou a você. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. E é muito importante que você entenda esse amor, porque às vezes as pessoas estão no púlpito, as pessoas são pastores, as pessoas são apóstolos, e elas não estão seguras ainda de que foram assim, escolhidas pelo amor de Deus. E a coisa que vai fazer de você uma pessoa firme na fé, sólida no ministério, nobre na sua conquista, evidente no seu fruto, é você ter certeza do amor de Deus na sua vida. É você saber quem você é diante de Deus. Você saber que você foi escolhido por Deus. Do jeito que você é, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas, com todos os seus defeitos, o Senhor escolheu você. E Ele escolheu você para quê? Para ser filho dEle, e não só para ser filho dEle, mas para ser um líder de multidão. Você recebe isso? Então dá um aplauso a Ele. E esse amor com que Jesus me escolheu, com que Jesus me amou, começou a me curar, começou a me fazer sonhar de novo. Se tem alguém aqui desistido nos sonhos, ou se não está conseguindo sonhar porque está ferido, vai ser curado das suas feridas de alma, vai ter os seus sonhos ressuscitados em nome de Jesus, e vai ter a sua fé devolvida, ou seja, vai ter uma fé acrescentada, porque às vezes, na vida, antes de Jesus, a gente anda numa fé natural, mas quando a gente caminha com Jesus, a gente conhece Jesus no Espírito, a gente entra num nível de fé sobrenatural. Amém? E o que a gente vai ver e vai ouvir aqui hoje, vai depender disso, da gente entrar nesse campo de uma fé sobrenatural. Da gente acreditar não nos nossos talentos, não no nosso potencial, mas no projeto de Deus e no poder de Deus para realizar esse projeto. Amém? Deus vai te dar essa fé em nome de Jesus. Amém? Então eu comecei a ser curado, eu comecei a sonhar de novo, eu comecei a acreditar que eu podia reconstruir a minha vida, porque também eu te digo isso, se aconteceu na sua vida uma tragédia, uma calamidade, uma derrota, como essa que eu acabei de contar, perdi tudo. Não tem problema. Você é o instrumento necessário, você é a peça estratégica nas mãos de Jesus para reconstruir tudo. E se você fizer uma aliança com Ele, tudo que te foi roubado, tudo que você perdeu, vai ser para você devolvido, e vai ser devolvido numa medida maior, melhor do que aquela que você possuía. Porque a promessa para os que estão no reino é dupla honra. É uma medida multiplicada. Amém? Então, Deus sabe como fazer isso. A única coisa que pode impedir Deus de fazer isso é a gente não crer. Mas Deus vai ser tão bom com você que Ele vai te dar não só a promessa, como Ele vai te dar a fé para tomar posse dela. Quantos recebem? Diga amém. Amém? Então o grãozinho de mostarda que era eu havia morrido, né? Mas ele estava o quê? Ressuscitando. Eu fui plantado no reino, a semente quando ela é plantada, ela morre, né? O que acontece com a semente? Cava um buraco, joga a semente lá dentro e cobre com terra, morre. Mas aí começou o quê? A ressurreição do grão de mostarda, né? E eu estou me usando só como um instrumento, não estou chamando a palavra para mim, não.
Estou dando um exemplo pessoal de ter vivido essa experiência, né? De me sentir tão fraco, tão pequeno, uma pessoa tão desprezada. Queridos, no aspecto assim, como pessoa, como marido, como uma pessoa que perdeu a família, sabe como eu me sentia? Eu me sentia assim, como se alguém tivesse mudado de uma casa e falasse assim, vamos deixar esse criado mudo, velho, quebrado, lascado, que está aqui, sabe aquele criado mudo que a fórmica descolou, assim, a madeira, o revestimento, assim, deram um esbarrão, arrancou um pedaço, está meio lascado, meio feio, com um pezinho meio torto. Então o dono da casa fala assim, já que a gente vai mudar mesmo, né? O brasileiro tem essa mania, às vezes, né? De deixar lixo para trás, quando sai de um imóvel, quando vai embora de uma casa. Então deixa esse criado mudo velho aí. Quem sabe o dono da casa ou fica com ele e reforma, ou então joga no lixo para mim não ter esse trabalho. Era assim que eu me sentia, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus pega as coisas assim, pequenas, que se sentem nada, que são rejeitadas, que são desprezadas pelo mundo, e Ele as usa para o louvor da sua glória, Ele as usa para depois confundir as sábias. Amém? Confundir as grandes, fortes e sábias. Então começou esse processo na minha vida. E eu comecei o quê? Sonhar de novo. Eu comecei a ressuscitar na minha esperança, nos meus sonhos e na minha fé. Aí nesse momento eu descobri outra coisa a respeito de Jesus. Que Ele tem prazer em fazer as coisas pequenas crescerem e se multiplicarem. Amém? Olha o que Ele foi escolher para fazer uma parábola, Jesus, um grão de mostarda. Ele gosta de pegar coisa pequena. Ele prova isso também quando foi entrar lá na casa de Zaqueu. Zaqueu precisou subir numa árvore para poder ver Jesus. Então imagina que era um catatauzinho, né? 1,20 m de altura, 1,30 m devia ter de altura, né? Mas Jesus fala, não, Zaqueu, hoje me convém estar lá na sua casa. Porque Deus não olha para esses atributos exteriores. Deus não olha para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez. Se a gente, diante de Deus, nos atributos que nos são requisitados, se naquilo que para nós é um desafio, nós nos sentimos pequenos, essa é exatamente a matéria-prima que Deus precisa, porque quando Ele vê uma coisa pequena, Ele fala assim, aí é que vai ser útil o meu poder para fazer aquilo crescer. Então, eu quero dizer para você hoje que você vai ser liberto e curado da ideia de que você é pequeno, ou de que você é frágil, ou de que você é limitado, ou de que você não pode, ou de que o seu rebanho é pequeno, de que o seu resultado é pequeno, de que a sua igreja é pequena. Porque justamente porque você é pequeno, é que Deus te escolheu para glorificar na sua vida o nome dEle. Você vai crescer muito. Quantos recebem? Pode dar um aplauso bem forte a Jesus. Diga comigo, unção de crescimento e de multiplicação. Vamos falar de novo, unção de crescimento e de multiplicação. Jesus te escolheu pequeno para derramar isso sobre você. Unção de crescimento e de multiplicação. Deus não só está fazendo você crescer, como está fazendo você já se multiplicar. Amém? Jesus diz que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas que quando semeada cresce e se torna uma árvore frondosa, a ponto de dar sombra às aves dos céus. Então, o grão de mostarda, ele se torna uma árvore que os passarinhos vêm se aninhar debaixo dele. O grão de mostarda, ele é essa sementinha, de 1 milímetro de diâmetro, mas quando ele cresce, uma vez plantado, ele começa a crescer, ele pode chegar a ser uma árvore de 4 metros de altura, que produz milhares de sementes iguais àquela que foi plantada. Uma sementinha de 1 milímetro se torna uma árvore de 4 metros de altura, que os passarinhos vêm se aninhar debaixo dele, e uma das características do grão de mostarda é que ela produz assim, muitas sementes. Ela é extremamente multiplicadora no sentido da sua frutificação, da quantidade de sementes que nascem num só grão de mostarda. Tanto é que em alguns lugares o grão de mostarda é considerado praga, porque onde chega, desculpa a expressão, empesteia tudo.
lança tanta semente que tudo fica tomado daquilo ali. É como um mato, né? Fica tudo amarelo. É que nem os crentes, né? Por onde chega, empesteia. Onde você chegar, você vai empestear tudo santamente. Vai ser um santo empesteamento, né? Você vai tomar conta do pedaço. Tudo à sua volta vai ficar tomado pela fé, tomado pela presença de Deus, tomado pelo poder de Deus. Você crê? Você recebe essa palavra profética? Glória a Deus. Amém? Tem gente que despreza os crentes. Isso aí é que nem mato. Isso aí dá em todo lugar. Glória a Deus por isso, né? Somos o povo mais feliz da terra. Ok? Isso representa o quê? Unção de crescimento e de multiplicação. Por quê? Porque um grão de mostarda, ele cresce até 4.000 vezes. Diga comigo, 4.000 vezes. Unção de crescimento e unção de multiplicação. Hoje você pode se achar um grão de mostarda. Minha vida está tão pequena, minha fé está tão pequena, minha unção está tão pequena, meu ministério é tão pequeno. Hoje Deus está te dizendo, eu te escolhi e eu tenho poder para te fazer crescer de uma forma extraordinária. Foi isso que eu decidi fazer no meu coração. E se você decidir receber esse crescimento, é isso que vai acontecer. Você recebe? Então diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação agora comigo, né? Porque essa palavra estava preparada lá para o ginásio. Então eu queria que você voltasse lá. Você se visse lá, no meio daquela multidão, 10.500 pessoas. Uma multidão, né? O ginásio imenso. O pastor Sandro entrou lá na véspera e eu falei, vocês vão lá? Eles falaram à noite, ele e o apóstolo William. Nós vamos lá ver o ginásio, vamos lá ver a montagem, como é que está. Eu falei, cuidado para não ficar abalado na fé, porque aquele negócio é tão grande que quando a gente entra lá com aquilo lá vazio, dá falta de ar na gente. A gente fica até com medo de falar, será que esse povo vem mesmo? Então cuidado para não vacilar na fé. Chega lá e ora. Ora antes de entrar e ora lá dentro, né? Para a gente ter certeza que os discípulos virão mesmo. Porque é um desafio de fé, queridos. Trazer esse povo de tão longe, né? Eu sei que não é fácil. Mexer na mente das pessoas, no coração das pessoas, desprender as pessoas das suas coisas naturais, dos seus afazeres, da sua família, do seu território, do seu dinheiro, né? Tudo isso daí é um trabalho que só com a ajuda do Espírito Santo. Mas aquele ginásio ficou cheio, aquele imenso ginásio ficou cheio com 12.000 pessoas. Mas eu quero dizer para você, a gente fazer esse exercício agora, de você conseguir ver aquele ginásio da sua cúpula. Ele tem uma cúpula branca assim, você já viu? Imagina aquele ginásio de cima, com 10.000 pessoas lá dentro, né? E você vai ver aquele ginásio, aos olhos de Deus, aquele ginásio é como um grão de mostarda. Eu ia dizer isso lá de dentro, né? Vocês estão vendo essa imensidão aqui? Vocês estão vendo essa multidão aqui? Nós, aos olhos de Deus, nós somos um grão de mostarda. Porque o que é 12.000 pessoas, 10.000 pessoas, no meio de 20 milhões que ainda não conhecem Jesus? Você está entendendo quem nós somos? A nossa regional, que pode contar aí com 10, 15 mil discípulos, no meio do universo de conquista que nós temos, a grande São Paulo, 20 milhões, 10 mil, 15 mil, nós somos o grão de mostarda. Amém? Então, essa visão é como aquele programa lá, né? O Google Earth. Quem já viu o Google Earth? Que é aquele negócio que o satélite fotografa a cidade pelo alto, e aí você vê a sua casa de cima. Quem já viu isso? Levanta a mão aí. Você vê a sua casa de cima. Por exemplo, na foto do Google Earth está lá, meus 2 carros lá, ainda tem um carro antigo lá, que eu não tenho mais, que era um Corolla lá, prata, né? Então você consegue ver sua casa de cima. E você consegue, se você clicar lá o endereço do ginásio de Ibirapuera, você vai ver lá o grãozinho de mostarda lá. Mas aí você começa a subir, subir, subir. Quando você foca a primeira vez, no nível mais baixo que ele tem, aquele troço é imenso. Mas quando você começa a subir, a cidade vai aparecendo, e aquilo lá vai se tornando um nada, vai se tornando a cabecinha do alfinete, vai se tornando o grãozinho de mostarda, no meio de uma cidade que tem 20 milhões de pessoas, que ainda precisam ser ganhas, consolidadas, discipuladas e enviadas.
E se a gente for ampliar o universo ainda para o estado, porque a nossa regional já alcançou, inclusive, cidades que estão fora da Grande São Paulo, o universo aumenta ainda mais. Nós somos um grão de mostarda menor ainda, né? Então, mas o que Deus está mostrando para nós hoje aqui nesse café? Que Ele vai nos multiplicar de uma forma tão extraordinária, né? Que aquele grão de mostarda vai crescer algumas milhares de vezes. E nós vamos tocar São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil e as nações. Tem alguém aqui que consegue sentir que isso é uma verdade espiritual e recebe isso no espírito? Então, por favor, se expresse em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Agora sai do Google Earth e vem para o Herbalife. Pergunte-me como. Pergunte-me como. Fala assim, como, apóstolo? Vou te dar a resposta. Pelo modelo dos 12. Tudo aquilo lá foi sem mídia. Não deixaram a gente botar propaganda na rádio. Não tínhamos dinheiro, nem era o propósito a gente fazer propaganda daquilo na televisão. Aquilo lá foi só pelo agir do Espírito, nessa visão na qual a gente já está. Convocarmos as nossas células, os 12 trabalharem, os pastores chamarem os seus 12 com suas células, os 12 de aliança da regional se unirem, cada um chamar os seus pastores de aliança. E a gente viu uma multidão lá, de 10.500 pessoas. Então, eu quero dizer para você, o modelo dos 12, queridos, é onde está o poder sobrenatural, não só de crescimento, mas de multiplicação. Porque quando Jesus escreveu essa parábola aqui, sobre o grão de mostarda, ele estava falando do seu humilde começo. Ele era o grão de mostarda. Ele e os seus 12, eles eram o grão de mostarda. Um pequeno grupo de 12 homens simples, desprezados, julgados, criticados, que alguém dizia, isso aí é um cabeça de bagre, isso é um pescador, isso é um caiçara, isso aqui é um revolucionário, isso aqui é um ladrão de impostos. Esse Jesus aí, quem é esse aí? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Mas ele e os seus 12, eles eram o grão de mostarda. E o que aconteceu com aquele grão de mostarda, que eram Jesus e os seus 12, em pouquíssimo tempo, eles transformaram a história de toda a terra pelo poder do Evangelho. A visão de Jesus, a unção de Jesus tocou o planeta. E o que nós somos hoje é por causa do que Jesus fez. O que nós somos hoje é por causa daquilo que os 12 fizeram. Eles obedeceram Jesus. Eles foram e pregaram o Evangelho. Eles foram e ganharam discípulos. E a gente está nessa cadeia, nesse processo, onde você é discípulo de Jesus, eu não sei de qual geração, mas você é discípulo dele. Amém? E você recebeu por revelação a mesma revelação que Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu receberam. Vão debaixo do meu manto apostólico e façam discípulos. Você não é menos discípulo de Jesus do que Pedro, Tiago e João. Você é tão discípulo dele quanto esses que conviveram com ele. Você só veio num tempo diferente, numa geração diferente. Mas a sua missão é a mesma e a unção que Deus te dá para fazer essa missão é a mesma que estava sobre eles. Amém? E você vai ver que essa unção, no decorrer do período, do tempo, ela vai se tornar cada dia maior. Ontem eu falava isso aí no meio dos 12 estaduais. Eu falei, queridos, se o diabo está lá fora pintando e bordando, eu quero dizer que muito mais hábil do que o diabo para ensinar o mundo a fazer maldade, é Deus dentro da igreja para fazer a igreja aprender a fazer milagres. Amém? O Espírito Santo, queridos, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita em amor, Ele nos remove as limitações, Ele cura as nossas feridas, Ele renova a nossa mente, Ele amplia a nossa visão de fé, Ele nos ensina a sonhar com o extraordinário, Ele nos derrama o seu poder sobrenatural. E isso é dia após dia.
A unção da igreja está num crescente, porque a Bíblia é clara quando ela diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Então você pode até estar ficando velho, mas você está crescendo no espírito. Você está ficando mais sábio, mais amoroso, mais inteligente, mais experiente e mais ungido a cada dia. Quantos recebem? Então dá um aplauso a Jesus. Está recebendo tanta coisa, fica aí de braço cruzado, está com frio? Então, Deus decidiu nos multiplicar de uma forma extraordinária. Isso que aconteceu com os 12 de Jesus foi fruto de uma coisa. Repita comigo: unção de crescimento e de multiplicação. Nós vamos crescer velozmente, porque nós temos a revelação dos 12. Amém? Nós temos a unção dos 12. Nós somos a visão dos 12. Amém? Isso é algo que não é humano, não é ideia humana, não é estratégia humana, não é força humana. Isso é poder divino. A visão dos 12 é uma revelação espiritual acompanhada de uma unção que faz ela acontecer. Queridos, o pastor Jailson mandou um Twitter, pastor Jailson, discípulo do apóstolo Clodoaldo, ele mandou um Twitter que me impressionou. Uma igreja chamada Árvore da Vida fez um vídeo assim caseiro. Eles filmaram lá no ginásio, o pessoal chegando, depois o pessoal dançando lá dentro e tal. E no final, a igreja assim, no último degrau do ginásio, né? Porque a geração do apóstolo Clodoaldo estava lá no paredão, lá em cima. O ano que vem você vai para a pista, tá? Então, o que acontece? Ele estava lá em cima e... quando chega naquela ministração do apóstolo René, a gente vê, queridos, os jovens, adolescentes, gente que não tem mais do que 25 anos, de 16 a 25 anos, chorando, mas num quebrantamento, num nível de quebrantamento, num nível de intimidade ali com o Espírito Santo, de ser tocado, ser curado pelo Espírito Santo, ser liberto naquela hora ali, sobrenatural. Então, quem tem olhos espirituais, quem tem sensibilidade profética, vê que Deus está nesse tempo, através de nós, essas pessoas tão pequenas e frágeis que somos, Ele está levantando uma nova geração. Uma geração que conhece a Deus. Uma geração que não vai se entregar ao pecado. Uma geração que não vai negociar princípios. Uma geração que vai aprender a ouvir e a obedecer. Amém? E essa geração representa a geração que vai mudar a história da nossa nação. Só que você, no meio de tudo isso aí, é líder. Por isso eu digo para você, você tem que ter postura de líder. Você tem que ser um líder firme, você tem que ser um líder presente, você tem que ser um líder irrepreensível em tudo, todas as áreas. A gente tem que cobrar menos das pessoas e mais da gente mesmo. Amém? Por quê? Porque a gente precisa se reciclar e melhorar a cada dia. Então, preste atenção. Isso que eu estou dizendo, que nós vamos crescer velozmente. Porque nós temos a revelação dos 12, nós temos em nós um fator multiplicador que é divino. Isso está acontecendo. Nós estamos crescendo e nos multiplicando velozmente como um grão de mostarda. Amém? Em 2010, os amarelinhos, é a cor de camiseta que a gente veste quando a gente é a regional, Grande São Paulo. A RG, SP, ela veste amarelinho. Eu visto amarelinho quando eu sou El Shaddai no meio da regional. Mas quando a regional se junta e a gente tem que ir lá para o estadual, todo mundo tem que comprar uma camiseta amarela. E eu vou até, para a gente ficar bem padronizado agora, eu vou propor que até o estadual a gente faça uma camiseta linda, né? Diferente. Agora vamos uniformizar, todo mundo com a mesma camiseta. 11 mil pessoas com a mesma camiseta, o amarelo da mesma cor. Porque às vezes eu brinco aqui, mas isso aí acaba dando efeito, porque a gente tem respaldo profético, né? Eu falo assim, vá com alguma coisa amarela, uma camisa da seleção brasileira, uma sombrinha amarela, uma capa de chuva, um uniforme da Telefônica, uniforme do Correio. E aí aparece um monte de amarelo diferente lá. Tem amarelo de todo jeito, amarelo ocre, amarelo limão, amarelo ovo, né?
Mas dessa vez não, nós vamos fazer um amarelo padrão. Então nós somos amarelinhos. Nós somos da cor do grão de mostarda. E em 2010, no congresso que nós fizemos em São Carlos, os amarelinhos, cor de mostarda, lá em São Carlos, eram 3.000 pessoas. Quem lembra disso? Quando acabou lá o Fruto Fiel, o apóstolo Neném ainda me cutucou assim, brincando comigo, disse, o quê, hein? Encheu a galeria. Encheu a galeria porque a gente ficou lá em cima, assim, de frente para o palco, lá em cima, pegou 180 graus assim, e tinha 3.000 pessoas, porque eu quero te dizer uma coisa, gente ocupa muito espaço. É verdade, quando você tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, meu amigo, aquilo precisa de muito espaço, aquilo enche... Então ali, parecia que era uma multidão incontável, mas eram só 3.000 pessoas. Aí chegou em 2011, a gente teve uma ideia, vamos reunir a regional num evento chamado Um Dia com os Apóstolos? Vamos. Aonde? O lugar que tem disponível para a gente é o Mauro Pinheiro. O apóstolo Nenê falou, estou dentro, eu vou ir com vocês. Fizemos em 2011, no dia 19 de março. E quantos tínhamos ali? 6.500 pessoas. 6.500 pessoas. Ficou gente para fora, não conseguiu ir, ficaram tristes. Em 2012, vamos fazer Um Dia com os Apóstolos de novo? Vamos. Aonde a gente vai fazer? Agora tem que ser no Ibirapuerão, grande. Quantos nós teríamos colocado lá se não tivesse sido o Dia das Mães? 12.000, 12.500, 13.000 pessoas. Seguramente, queridos. Seguramente. Então, eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo, mas Ele está nos dobrando a cada ano. Isso não vai acontecer, já está acontecendo. Você recebe? Você dá um aplauso a Jesus? Diga comigo, operação grão de mostarda. Unção de crescimento e de multiplicação. Pelo modelo dos 12. É simples. É simples como tudo que Jesus faz, simples. É um mover de Deus. 3.000, 6.000, 12.000. Eu vou voltar lá para tirar essa forra. Eu quero entupir aquele negócio de gente. Quero deixar a polícia militar lá com problema. Falar, tem muita gente lá fora. Falar, paciência, não comprou a pulseira antes, não chegou no horário, vai ficar lá fora. É verdade. Quero voltar lá no Ibirapuera. O ano que vem, conto com vocês. Amém? Vai dobrar, mas não tem problema. A gente vai hiperlotar aquilo lá. Vamos tirar essa diferença. Eu fiquei injuriado lá com aquelas cadeiras azul. Vazias. E eram os amarelinhos, cor de mostarda, que não foram. Meu amigo, a gente como líder, a gente apanha de Jesus também. Você está pensando que é só os discípulos que apanham, a gente leva as bofetadas da gente também. Bota aí, pastor Carzen Henrique. Vamos continuar. Vamos abrir uma janela para o futuro? Antes disso, quero saber aqui, quem está disposto, interessado e disposto a viver mais 15 anos? Trabalhando do jeito que você está, um pouquinho para melhor, porque Jesus vai te aperfeiçoar, né? Já falei que Ele vai, apesar da nossa condição humana aqui, Ele vai melhorando a gente, né? A gente é frágil, é vaso de barro, mas a unção dEle é preciosa, a unção dEle é sobrenatural. Então Ele vai nos ensinar, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos aprimorar em tudo e vai se multiplicar cada dia mais a unção sobre a nossa vida. Em 2013, seremos 24.000 pessoas. Em 2014, seremos 48.000 pessoas. Em 2015, seremos 96.000 pessoas. Em 2016, seremos 192.000 pessoas. Em 2017, seremos 384.000. Em 2018, seremos 768.000 pessoas. Em 2019, seremos 1.536.000. Em 2020, nós seremos 3.072.000 pessoas. Agora olha o número que vai vir agora. 2021, nós seremos 6.144.000. Você acha que a visão está nesse negócio ou não? Então dá um aplauso a Jesus aí. Com um grito de júbilo a Ele.
2022 seremos 12.288.000 pessoas. 2023 seremos 24.576.000. 2024 seremos 49.152.000 pessoas. 2025 seremos 98.304.000. 2026, 196.608.000 pessoas. Calma, peraí, calma. Não, eu bem vejo que tu és profeta, mas espera um pouquinho. 2027, seremos 393.216.000. Agora, última informação. Segundo os dados do IBGE, a população brasileira em 2027 será de 214 milhões. Essa palma aí é para quem? Para mim? Se essa palma aí for para Jesus, então está meio fraquinha. Nós vamos, como a gente não vai ter que importar, não vai ter como importar gente para se converter e virar seu discípulo, nós vamos exportar gente do ministério para ir fazer o avivamento nas nações. Você recebe? Você consegue acreditar nisso? Agora eu quero ver se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque diz que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, dá para remover montanhas. Então, é a fé que precisa. Para entender, queridos, que não vai acontecer, já está acontecendo. Você conseguiu compreender agora que a sua igreja não é pequena? Que a sua fé não é pequena? Que a sua unção não é pequena? Porque mesmo que você pense ser tão pequeno assim, tem um Deus grande que entrou na tua vida e te deu algo muito poderoso, que é essa visão aqui. Amém? Então diga comigo, operação grão de mostarda. Já está acontecendo, porque Jesus está voltando. Queridos, a visão dos 12, ela vem como um processo desacreditado, tal e qual Jesus, tal e qual a Jesus, rejeitado por muitos, criticado e taxado de ser uma seita, de ser uma coisa maligna, mas ela é a visão de Deus para a restauração da igreja nesses últimos dias. E você faz parte dessa vanguarda. Amém? Isso aqui é uma visão profética. Ah, apóstolo, o senhor está sonhando, o senhor está louco. Então só a sua regional vai ganhar o Brasil inteiro? Se ninguém me atrapalhar, vai. Se Jesus não me levar antes, vai. Mas eu acho que Ele vai me dar bastante tempo de vida. E por que isso? Porque está acontecendo, porque é o poder de Deus. Amém? É isso que eu quero que você entenda. A nossa visão, ela não tem que ser baseada em circunstâncias naturais, no que a gente vê, nas experiências frustrantes que a gente tem, na nossa condição natural. A gente tem que viver a fé nos projetos de Deus de uma forma sobrenatural, acreditando não no nosso talento, no nosso potencial, mas sim no poder de Deus que vai fazer aquilo que o Senhor prometeu acontecer. Você consegue compreender isso? Então, presta atenção, para a gente finalizar agora. Então, Jesus vai voltar muito rápido. O modelo dos 12, por ele ser um fator multiplicador, ele vai acelerar muito esse processo. O fermento que tem nessa massa aí, que faz essa massa crescer desse jeito, é o modelo dos 12. Não adianta só você fazer célula, você precisa ter 12. Não adianta só você fazer célula, você precisa ter discipulado. Esse evento, com 10.500 pessoas, sem rádio, sem mídia, sem nada, é fruto de um discipulado. Um líder e uma equipe de 12, fazendo discipulado. Líderes que acreditam na visão, líderes, homens e mulheres que são homens de Deus, fazendo discipulado. Discipulado na igreja local, para terem expressão na igreja local, para ter uma igreja que cresce, que é modelo, e discipulado com pastores de aliança. Porque esse é outro diferencial que vai propiciar isso aí acontecer.
O fato de que as igrejas estão se unindo, queridos, cada dia chega mais pastores querendo conhecer a visão. E a gente precisa trabalhar para que eles não queiram só conhecer a visão, para que eles queiram permanecer na visão. Amém? A gente precisa ganhar os pastores e consolidá-los, cuidar deles num discipulado de 12. Então, eu não sei se você já tem os seus 12 pastores de aliança, mas receba a unção que eu tenho para fazer discípulos pastores. Olha, escuta o que eu vou te dizer. Os seus discípulos, não estou dizendo nada de novidade, mas estou dizendo para aqueles que ainda não viveram essa experiência, receberem. Os seus próprios discípulos vão trazer pastores para dentro da sua igreja, dizendo, esse pastor quer conhecer a visão, pastor. Só que ovelha cuida de ovelha e pastor cuida de pastor. Então é o senhor que vai cuidar dele. E aí você tem que cuidar dele. E o que é cuidar dele? Trazer ele para o café. Amém? Filipe achou que não ia dar conta de cuidar de Natanael, porque Natanael era um judeu meio cabeçudo. Falou assim, ó, essas coisas que você está me perguntando, me questionando. Não é esse Natanael aqui, não. Esse aqui é bonzinho. É aquele da Bíblia, que já começou a questionar Jesus logo cedo, demonstrar incredulidade logo cedo. Filipe achou que não ia conseguir cuidar de Natanael, ele simplesmente falou para Natanael, vem comigo e vê. Quando a gente acha que não dá conta de cuidar do peixe, a gente leva para quem é maior do que a gente. Para isso que a gente tem líder. O que Deus falou para Moisés? Moisés, as causas difíceis vão ser levadas para você. O que o povo, os líderes do povo não souber resolver, eles vão trazer para você. Então, seus discípulos vão alcançar denominações inteiras. Vão alcançar um pastor estratégico dentro de uma denominação que vai vir e vai trazer a denominação inteira depois para dentro da visão. Então, se prepare, porque você é um líder de multidão, você é um pastor de pastores. Amém? Vamos finalizar aqui. Agora, para finalizar, 3 coisas você precisa guardar na memória e no coração, a respeito dessa questão do grão de mostarda. Primeira coisa, você foi escolhido. Ok? É reforçando, é resumindo aquilo que foi dito no começo. O amor de Deus por você fez com que Ele te escolhesse. Você foi escolhido para ser o líder. Você foi escolhido para ser um líder na visão celular no modelo dos 12. Você foi escolhido para ser um líder de multidão. Ah, mas como? Eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno. Não é na tua força, é no poder de Deus. É o poder de Deus que vai fazer. Amém? Deus te escolheu para ser um líder de multidão, um homem e uma mulher de êxito. Essa foi a escolha de Deus, agora seja a sua também. Porque tem gente que diante dessa escolha vira as costas e vai fazer outra coisa. Abandona a igreja, abandona o ministério, abandona a visão. Sai da visão sem motivo. Como falou hoje o apóstolo Horácio no M12 estadual lá. Teve gente que saiu da visão por precipitação. Não teve paciência para ver os frutos. Porque achou que o negócio era mágico, unção de multiplicação. Não, a unção de multiplicação, ela te ajuda a levantar os 12. Depois que você levanta os 12 é que a multidão chega. Não adianta você vai querer achar que você vai querer ver multidão antes de ter 12. Você precisa formar seus 12. Você precisa trazer pessoas para perto de você. Você precisa investir nelas, cuidar delas espiritualmente, forjar nelas o caráter, amá-las, direcioná-las, corrigi-las, mostrar para elas essas coisas aí. Porque às vezes a pessoa, o discípulo, ele enxerga aqui, ó. Mas o líder, não porque ele é o líder, mas porque Deus dá uma visão de líder para ele, ele enxerga o futuro. Então eu estou falando para você, vamos deixar de bobagem, de criancice, de meninice, de fraqueza, e vamos olhar para a grandeza do que Deus vai fazer. Isso aqui não vai acontecer, isso já está acontecendo. Você já está mergulhado nisso. Você já está no meio desse óleo. Tem aquele negócio que um monte pega um aquário assim, enche de óleo e põe um monte de pedido lá dentro? Você é um desses pedidos. Né? Você é um desses broches, uma dessas alianças. Tem gente que põe um monte de aliança. Um falou para mim ontem, eu botei um monte de pulseira no óleo. Depois dei uma pulseira ungida daquela para cada um dos meus jovens, para eles ganharem mais um. E na primeira reunião que eu fiz, 300 jovens trouxeram 250 jovens a mais, novos. Então, é isso aí que está acontecendo. Você está mergulhado nesse óleo espiritual da visão. Não é para entrar numa tina de óleo amanhã, não. O óleo é o óleo do Espírito. Amém? Então vamos lá. Você foi escolhido. Diga, eu fui escolhido. Pequenininho. Que nem um grãozinho de mostarda. Mas Jesus me amou. Amém? Ele te amou, Ele te escolheu.
Amém? E é o poder dele que vai fazer de você um homem ou uma mulher de êxito, um homem ou uma mulher de expressão. Ok? Deus te escolheu para ser líder de multidões e fazer diferença na sua geração. Aspecto número 2. Saber que Deus tem o poder de fazer essas coisas acontecerem, mas você tem a promessa. Então, nós temos a promessa e é Deus quem tem o poder. Ok? Não é a gente que vai fazer na força do nosso braço. É o poder de Deus que vai realizar. Baseado no quê? Em nós estarmos agarrados na promessa. Qual é a promessa? Olha para a palavra. Se você começar a olhar para as circunstâncias, se você começar a olhar para as dificuldades, sejam de ordem emocional, de ordem física, de ordem financeira, você pode se desanimar. Mas não tire os olhos da palavra. Não faça igual Pedro, que tirou os olhos de Jesus e afundou. Não, fique com os olhos em Jesus. Fique com os olhos na palavra. O que a palavra promete para você dentro dessa visão? Que você vai ter uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então não se contente com menos do que isso. E se agarre nessa promessa e clame por ela diante de Deus e ore por isso, porque Deus vai fazer a promessa se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não tem, olha, eu já falei isso aqui algumas vezes no café, vou repetir hoje. Não tem como a visão não funcionar. Não tem como a visão não funcionar. Deus é quem paga o penhor da visão, é Ele quem respalda a visão. A visão não é nossa, a visão é dele. Então Ele vai fazer funcionar. Desde que a gente funcione na visão. De que forma? Crendo. Amém? Crendo. Outra promessa. O menor, está liberada essa sobre você também. O menor vai ser 1000. E o mínimo, uma nação forte. O que se acha menorzinho aqui vai ser líder de 1000. Mas eu não me conformo com isso não. Acho que você vai passar para ser uma nação forte. Porque você está se achando menor, mas hoje Jesus está te mostrando que você é um pouco maior do que você pensava. Amém? Então, o menor vai ser 1000. O mínimo, uma nação forte. Quem vai fazer isso? Deus. O que vai fazer isso? O poder de Deus. Ok? O fator multiplicador está nos 12. Então, seja 12 e gere 12. Se eu hoje sou a cobertura de uma multidão como essa, é porque primeiro eu sou 12. Eu amo o meu apóstolo René Terranova. Quem vê o abraço, quem vê o beijo que eu dei nele, quem vê a expressão que eu tive quando ele chegou, consegue perceber que eu amo. O apóstolo lá do Ciné falou assim, o senhor parecia uma criança, que o pai chegou com um brinquedo na mão. Eu fui surpreendido mesmo pela presença dele. Então, isso é uma coisa fundamental na visão. Você ter um líder e você amar o seu líder. Porque a visão, antes de qualquer coisa, ela é uma aliança de amor. A palavra diz a respeito de Jesus. E Jesus amou seus 12 e os amou até o fim. Então, a gente tem que amar os 12. E os 12 precisam nos amar. Nessa aliança de amor, nasce uma coisa que é invencível, que é indestrutível. Porque os 12 podem ser 12, mas quando os 12 forem um, ninguém vai impedir a conquista deles no território. Eu tenho dito isso. Esses 12 dos territórios, os 12 da Baixada, os 12 do Natanael, os 12 do Clodoaldo, os 12 do apóstolo Abraão, os 12 do Sandro, os 12 do Jairo, os 12 do Eliezer, os 12. São equipes de 12 formadas nos territórios. À medida em que eles forem um, que eles se amarem, que eles gostarem de estar juntos, que eles tiverem uma unidade espiritual, que eles valorizarem essa unidade, que eles entenderem que juntos eles vão poder fazer muito mais do que um só fazendo sozinho, quando eles forem assim um, ninguém impede a conquista deles. Cai tudo por terra, é diabo, é principado, é potestade, é dominador, é força espiritual da maldade, é perseguição contra a igreja, tudo cai por terra, porque o poder que está respaldando esses 12 nessa hora não é o poder humano, é o poder de Deus. Amém? E nós já estamos debaixo desse poder. Amém? Então vamos para frente. Saber que Deus tem o poder, mas você tem a promessa. Amém? Então, a primeira coisa, eu ser discípulo, eu ser 12 de alguém, e eu ter 12. Por que eu consegui fazer aquele evento? Porque eu tenho 2 equipes de 12, maravilhosas. Uma local, que trabalhou na logística, e outra regional, que trabalhou no trazer a multidão.
Então, quando você tem 12, você tem força. Quando você tem 12, você tem equipe, você tem potencial de trabalho, você tem ideias, você tem criatividade, você tem talentos e dons combinados e multiplicados. A sua equipe tem um potencial tremendo. Você vai ser, como líder de uma equipe de 12, acrescentado pelas ideias dos seus 12. Olha, naquele café passado, eu falei assim, estou atrasado, hein? Estou falando para vocês que vocês têm que ter Twitter, tem que aprender a mexer em e-mail, não sei o quê, mas eu estou atrasado, eu não tenho Facebook. Na hora, um dos meus 12, o pastor Roberto estava ali na mesa, ele fez um Facebook para mim. Na hora, o primeiro discípulo que entrou no Facebook foi um discípulo, uma pessoa, um pastor que está debaixo da nossa cobertura lá no Paquistão. Foi o primogênito do Facebook. Né? O pastor George Assi, que está na Visão lá no Paquistão. Não tem célula de terrorismo lá? Célula para explodir o World Trade Center? Então lá tem célula para explodir o reino das trevas também. Amém? Quem inventou esse modelo não foi o diabo, não, foi Jesus. Então vai ter célula e vai ter 12 lá, em nome de Jesus. E aí ele entrou. Hoje, menos de um mês depois desse Facebook aberto, eu tenho mais de 4.000 amiguinhos. Quem é meu amiguinho no Facebook aqui? Eu estou meio fraco, ainda não estou aprendendo a mexer, tá? Tenham paciência com o velhinho aqui, que o velhinho da terceira, da geração mais antiga está aprendendo, tá? Mas eu vou ficar bom no negócio, porque eu nunca me conformo com os meus limites. Tudo que é um limite para mim, eu tento superar, eu tento me aprimorar, eu tento aprender. Então, vamos lá. Então, veja que ferramenta tremenda é essa, né? De comunicação, a gente poder mandar uma mensagem, a gente poder fazer uma convocação. Eu não fiz convocação para essa reunião aqui no Face, mas eu fiz no Twitter. E essas duas coisas combinadas vão ser fantásticas, né? A gente está numa época desse tipo de mídia aí. Não é só mais televisão, rádio, não. Agora, essas mídias digitais aí, elas são muito eficazes, muito importantes. E a gente precisa aprender a mexer nisso, transitar nisso, em nome de Jesus. Amém? Tem estudos aí que mostram que um adolescente ele fica hoje de 3 a 4 horas na frente de um computador mexendo na internet. Seja no Face, seja no Twitter, seja nas pesquisas de internet. Umas boas, as outras nem tão boas assim. Amém? Então, por que a gente pode reunir uma multidão de discípulos? Porque a gente é 12 e porque a gente tem 12. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, seja 12. Tenha um líder, ame o seu líder e gere os seus 12. Porque se você tiver 12, Deus vai te entregar as multidões incontáveis, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. E último ponto, número 3. A semente para crescer e multiplicar, primeiro ela precisa morrer. Se você quer o êxito, a honra, a alegria, a prosperidade, a multiplicação que Jesus quer te dar, você precisa mergulhar em Deus e morrer para este mundo, morrer para suas próprias vontades, decidir se entregar totalmente ao projeto de Deus. Porque tem gente que anda numa paralela, ele tem o projeto de Deus, ele tem o projeto dele. Tem o projeto de Deus, tem o projeto dele. Tem hora que ele pende para o projeto dele. Tem hora que ele vem aqui, não, vou fazer o projeto de Deus. E ele fica meio dividido. Não, o apóstolo Paulo ele diz, uma coisa só eu faço. Quero falar com os pastores aqui. Deus vai te fazer prosperar, para você não ter que trabalhar mais na vida secular. Para você não ter que faltar mais no café, porque você tem um trabalho que te obriga a ir lá trabalhar durante o dia. Mas a chave para isso é você viver por princípios. É você ser dizimista, você ser ofertante, você aprender que o princípio da primícia é a oferta bíblica numericamente de menos valor e a que tem a maior promessa. A oferta mais baixa em termos de valor é a primícia, 3% do que você recebeu de salário. O que é 3%? Não é nada.
mas ela tem a maior promessa. Qual é a maior promessa? Deus te levar à abundância. Deus te levar a ter sobra. Deus te levar a ter, não só na sua conta bancária, mas até no caixa da igreja, dinheiro aplicado, dinheiro guardado. Quantos querem isso? Então seja fiel aos princípios. Aprenda que pastor também tem que dizimar. E não é para ele mesmo, não é para o seu próprio gasofilácio, é para o seu líder. Porque a visão funciona assim, queridos. A visão funciona assim. Eu sou uma pessoa que posso falar com autoridade sobre isso. Nunca nesse ministério administrei dificuldades ou necessidades. Sempre administrei recursos. Mas por que isso? Porque sempre entendi os princípios e fui zeloso em praticá-los. Sempre, sempre. O dízimo, a minha tesouraria sabe, é a primeira coisa que sai. O meu dízimo pessoal e o dízimo dos dízimos da igreja, para o meu líder. Mando para Manaus, vou lá no Banco do Brasil e deposito na conta dele. Mas por que isso? Porque isso me livra de uma preocupação financeira que eu não preciso ter. Eu não preciso ficar com limite financeiro. Eu não consegui pagar o ônibus. Eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus do encontro. O discípulo quer ir para o encontro, eu não tenho dinheiro para ajudar ele. Precisa comprar um som, mas não dá. Então vamos continuar com essa caixa de marimbondo aqui. Que eu prego uma palavra linda, mas ninguém entende, porque o som da igreja é uma lástima. Queridos, as discotecas, as casas de show aí, elas estão com som de último tipo. Será que Jesus é menos eficaz em dar dinheiro para a igreja do que o diabo é eficaz em dar dinheiro para as pessoas do mundo? Não, não, é que a igreja precisa abrir a mente, a igreja precisa aprender a obedecer, a igreja precisa morrer para as suas vontades pessoais, para o seu achismo, para a sua retórica humana, para o seu racionalismo, para o seu humanismo. Quando a gente viver pelos princípios de Deus, nós vamos ser mais do que suficientes, nós vamos ser transbordantes. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser transbordante, você vai ter de sobra. Você vai ter para emprestar para outros. E isso que eu estou te falando é uma promessa bíblica. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é fruto do quê? Obediência aos princípios. Então seja fiel em tudo, né? Então vamos lá. Se você quer o êxito, a honra, a alegria, a prosperidade e a multiplicação, você precisa morrer para esse mundo, você precisa morrer para suas vontades próprias. Isso significa se concentrar numa coisa só, né? Tem pastores que ficam achando que a prosperidade deles vai vir do trabalho secular. Não é problema ninguém trabalhar na vida secular, não. Eu acho que tem uns pastores até que eles podiam ter uma vida melhor se eles trabalhassem na vida secular, enquanto o ministério deles está pequeno. Mas eu quero te falar uma realidade espiritual bíblica. Sacerdote vive do altar. Sacerdote tem que viver disso aqui, ó. Amém? Então não tem problema, você pode trabalhar. Mas quando você formar seus 12, quando você estiver formando a geração de 144, dá o passo de fé e deixa o trabalho secular para cuidar só do rebanho que Deus te deu. O que vai acontecer? Deus vai te fazer prosperar mais. Eu era um pastor empresário. Deus me deu a empresa antes de eu ser pastor. Eu continuei pastor empresário. Só que o trabalho da igreja me absorvia tanto e eu gostava tanto do trabalho da igreja que eu fui deixando a empresa de lado. Sabe o que aconteceu? Na minha ausência, na minha negligência, na minha omissão, na minha má interpretação do que era ser um líder dentro daquela empresa também, gerou uma porção de dívidas. Dívidas que eu estou pagando até hoje. De impostos. Está tudo sob controle, tudo parcelado, tudo direitinho, mas eu estou pagando até hoje. Então, o meu sonho pessoal me gerou o quê? Prejuízo. Prejuízo. E sabe com o que eu estou pagando esse prejuízo? Com o dinheiro que vem do altar. Então, queridos, quem paga as nossas contas é Jesus. Amém? Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, se Ele te amou, fica tranquilo, Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas viva pelos princípios e viva com foco naquilo que Ele quer para você. A hora que eu deixei essa bobagem de querer ser empresário e fui ser o que Jesus queria que eu fosse, pastor e apóstolo, foi a hora que eu entendi o que era a prosperidade de Deus. Porque Deus me fez prosperar. E me fez fazer uma coisa muito mais importante do que etiqueta adesiva, do que peça plástica impressa. Hoje eu estou fazendo processo de restauração de vidas, de famílias, de multidões.
incontáveis, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então a gente precisa valorizar o nosso chamado, tá? Valorize o chamado que Deus te deu, porque Deus te chamou para ser uma pessoa próspera, de êxito, que vai ser reconhecida no seu território. Mas alguns, o Espírito Santo está me falando isso agora, que alguns acham que ser pastor é ser uma coisa de só menos. É ser uma coisa, sim, eu sou pastor, parece que desse jeito eu nunca vou ser respeitado. Na verdade, eu queria ser engenheiro, eu queria ser advogado, eu queria ser vereador na cidade. Não, você seja pastor. Você ame o seu chamado de pastor. E seja um pastor na visão dos 12, que Deus vai botar o advogado, o engenheiro, o vereador e até o prefeito da cidade debaixo do seu cajado. Você recebe? Então dá um aplauso a ele, por favor. Diga para a pessoa que está do seu lado: morra para o mundo. Morra para as suas aspirações naturais, para os seus sonhos humanos, e viva o sonho de Deus intensamente, em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Olha que frase de impacto. Essa precisa ir para o Twitter. O grão de mostarda tem muito pouco a oferecer, mas ele oferece tudo que tem. Ele é tão pequenininho, ele é tão insignificante. Outro dia uma pessoa veio aqui, quando eu estava pregando essa palavra, falou assim: olha isso aqui, me deu um papel escrito, um monte de coisa. Eu falei: o que é isso aqui? Não estou entendendo. Ela falou assim: tem um grão de mostarda aí. Era uma folha de papel com um grão de mostarda pregado no centro. Era uma coisinha tão pequena que eu não vi, né? Então o grão de mostarda ele é tão insignificante, né? Mas o que ele faz? Ele se entrega, ele mergulha na chamada de Deus para ele. E quando ele mergulha, ele cresce 4.000 vezes. É o que vai acontecer com você. Então mergulhe em Deus, mergulha na visão, mergulha no projeto, mergulha nos 12. Amém? O seu trabalho, o seu projeto pessoal, ele vai servir por um tempo, ele vai te ajudar por um tempo, mas o projeto de Deus, o chamado de Deus para você, é de você ser líder de multidão, você ser pastor, você ser apóstolo, você ser pastor de pastores. Foi esse o nosso legado. Amém? Foi essa a nossa chamada em Deus. Então não tenha medo, porque Deus não chama ninguém para o ministério para deixar essa pessoa sem dinheiro, sem recurso, a menos que essa pessoa não entenda o chamado de Deus e não perceba que é no cumprir a vontade de Deus, agradar a Deus, que ela vai ter êxito. Ok? O pouquinho que você for, ou o pouquinho que você tiver, se você entregar a Jesus de todo o coração, vai se multiplicar de forma tão grande que vai ser cobertura, vai ser sombra, vai ser refrigério, vai ser alimento, vai ser proteção, vai ser fruto para milhares de milhares de milhares de milhares de vidas, de famílias, de cidades e de nações, em nome de Jesus. A palavra diz que o grão de mostarda, quando cresce, vira uma árvore e os passarinhos vêm se aninhar debaixo dela. Amém? Queridos, a gente está nessa rota de que o Brasil vai viver um avivamento tão tremendo que as nações vão vir pedir socorro para a gente. A gente estava discutindo isso lá no M12 estadual, o pessoal falando da apostasia que está tendo no mundo, as igrejas se esvaziando na Europa, a crise econômica. Tudo isso traz depressão, tudo isso traz abatimento, tudo isso traz trevas. Mas a gente sabe que Deus, às vezes, ele tem esse processo de levar um povo, de levar uma pessoa, uma família, um povo ao fundo do poço, as trevas, a depressão, a necessidade financeira, para depois ressuscitar aquele povo. E quando esse povo for ressuscitar, eles vão precisar de um modelo, de uma referência. E sabe quem vai ser a referência? Você. Você foi escolhido, ainda que se pareça hoje com um grãozinho de mostarda. Se você recebe, dê um aplauso a Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Entre você e Deus. Fábio, prepara para nós uma música de adoração aí.
Eu queria que você orasse em cima de tudo que você ouviu. Eu queria que você fosse sincero a ponto de dizer para Deus: Senhor, eu não consegui acreditar em tudo isso que o apóstolo está falando e sonhando. É grande demais para eu conseguir acreditar. Essa fé dele é uma fé tão grande que não cabe dentro de mim. Mas eu acredito que o Senhor pode me ajudar nisso. Um dia um homem chegou diante de Jesus e falou: eu não acredito que o Senhor possa curar meu filho, mas me ajuda na minha fé, que ela está muito pequena. Se você tem dificuldade de ver esse futuro, que já não é mais futuro, já é presente, peça para Jesus te ajudar agora. Peça para Ele te fazer sentir o escolhido, o amado, aquele que vai ser capacitado, levantado para conquistar a sua cidade, a sua região, as multidões que estão lá precisando tanto de Jesus. Tem milhões de vidas as quais o Senhor ama. Esse projeto de Deus não é para vanglória nossa, não. Não é para nós nos sentirmos alguma coisa grande. Ele não vai tirar a gente da pequenez do grão de mostarda para a gente se sentir grande, não. Ele vai fazer isso por amor do nome dEle. Ele vai fazer isso porque Ele tem piedade, Ele tem compaixão das vidas que estão morrendo nas mãos do diabo. Ore agora. Jesus, o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente. Ministra-nos nessa hora, Espírito Santo. Move-te. Hoje eu sou livre. Move-te sobre nós. Em nome de Jesus. Para Toca-nos, Espírito Santo, nessa hora. exaltar o santo nome. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, sou livre. Eu sou livre. Eu não mereço Senhor Jesus, tanto amor. Deus maravilhoso e eterno, Não sou digno. nos achegamos a Ti, meu Deus, como uma multidão Sou meu Rei diante de Ti, e meu Senhor. porque somos, no Teu conceito, uma multidão, mas somos hoje uma multidão de líderes
uma multidão de pastores, escolhida por Ti, para realizar essa obra de implantação do Teu reino aqui na terra. Meu Deus, nos sentimos contristados, nos sentimos, meu Deus, pequenos para esse tão grande feito. Porém, o Senhor decidiu colocar a Tua glória em vasos de barro. E nós nos humilhamos hoje diante de Ti, dizendo: Senhor, reconhecemos que da nossa própria força, da nossa própria sabedoria, na nossa condição humana, isso não passa de um sonho. Mas porque não será feito por homens, e sim pelo poder do Espírito Santo, já está acontecendo. Nos ajuda, meu Deus, a fazermos parte, a continuarmos fazendo parte dessa grande conquista. Multiplica em nós, Pai, a Tua vida. Vivifica o nosso espírito. Anima o nosso coração. Vem retirar, Senhor, todo o resquício de morte que o pecado, que a vida no mundo, Senhor, trouxe para dentro de nós. Vivifica o nosso espírito. Vivifica e cura e liberta, Senhor, a nossa alma. Tira de nós, Pai, as raízes de iniquidade. Tira de nós, meu Deus, toda deformidade de caráter. Dá-nos o caráter de verdadeiros filhos de Deus. Dá-nos o caráter de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Dá-nos o caráter, Pai, de líderes de multidão, de líderes de avivamento. Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença na nossa geração. O Senhor nos chamou para colocarmos em liberdade os cativos, tirarmos os enfermos e doentes, Pai, da sua condição de dor. O Senhor nos enviou a pregar aos quebrantados de coração, a consolar os que choram, a colocar, meu Deus, sobre aqueles que estão abatidos e aflitos, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, Senhor, em todos estes que hoje jazem em trevas. Então, meu Deus, que esta unção da visão em células no modelo dos 12, ela possa cobrir as nossas vidas, cobrir a nossa família, e dessa forma o Senhor nos dê saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, Pai. Pai, nós te pedimos, concede-nos saúde, vigor físico, para que possamos ver os dias do avivamento na nossa nação. Já os temos visto, Senhor, mas queremos ver a grande colheita, queremos ver esse sonho que o Senhor colocou na parede hoje se cumprindo, queremos ver a nossa nação redimida aos pés de Jesus, queremos ver, Pai, um discípulo de Jesus, um apóstolo do Senhor, governando a nossa nação, subindo, Senhor, a rampa do Planalto. Queremos ver o Brasil exaltado entre as nações, como uma nação que se chama pelo nome do Senhor, como uma nação, Pai, que é um celeiro exportador de vida, de salvação para as nações da terra, porque o Senhor escolheu o Brasil, o Senhor decidiu, Pai, fazer dessa nação um chofar, que anuncia o Evangelho, que anuncia a vinda do Messias para as nações da terra. Oramos, meu Deus, clamando para que nós sejamos uma geração fiel, uma geração temente, uma geração amorosa, que verdadeiramente ande por fé, viva, meu Deus, por princípios, nos ensina, nos capacita a lidarmos com este tempo, com esta geração, porque o mundo tem feito se multiplicar lá fora a iniquidade, porém nós cremos, Pai, no Teu poder, clamando para que o Senhor nos dê sabedoria, clamando, Pai, para que o Senhor nos dê unção, graça, todo o fruto do Espírito Santo, autoridade, o poder, Pai, de realizar em Teu nome sinais, prodígios, maravilhas, e mais do que tudo, o poder de restaurar, Senhor, o indivíduo e a família, para que o avivamento na nossa nação e nas nações da terra aconteça. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor, dá-nos unção de crescimento e de multiplicação. Levante as suas mãos a Deus agora. Levante as suas mãos a Deus agora. Deus vai derramar sobre a sua vida agora uma unção nova.
Você vai crescer e se multiplicar como o grão de mostarda. A sua família vai crescer e se multiplicar. Os seus descendentes espirituais, a sua descendência espiritual, o seu ministério, vai crescer e se multiplicar como o grão de mostarda. Ore em línguas agora. Ore em línguas, em nome de Jesus. Deremai kalabaxé, que alabaxé de alast. Heremacalaidi de achou, danamaxé, que alast. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus dos exércitos de Israel, Espírito Santo de Deus, sabemos, confessamos, que não é na nossa sabedoria humana, não é na força do nosso braço, mas é no Teu poder que esta obra vai acontecer. É pelo Teu poder, é pela Tua graça derramada, é pela Tua bondade, é por amor do Teu nome e pela manifestação do Teu Espírito que nós vamos crescer, que nós vamos nos multiplicar, que nós vamos ser, meu Deus, em toda esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, a visão no modelo dos 12, seremos a igreja da visão, seremos o povo do avivamento, já o somos, meu Deus, mas confirma essa Tua escolha, confirma essa Tua chamada, multiplicando cada um de nós, de uma forma extraordinária, meu Deus, assim como é numeroso o pó da terra, faz, Senhor, numeroso cada um dos Teus filhos que aqui está. Que o Senhor abençoe com esta unção de crescimento, com esta unção de multiplicação, como um grão de mostarda, cada homem, cada mulher, cada sacerdote, cada sacerdotisa que aqui está, as equipes de 12, meu Pai, as igrejas, os ministérios, em nome de Jesus, recebam da unção de crescimento e de multiplicação, a unção do Messias, porque Ele é o grão de mostarda. Jesus e os seus 12 foram como o grão de mostarda, mas o poder sobrenatural do Espírito Santo, o poder que vem em Pentecostes, levou a igreja a tocar toda a terra, a transformar toda a terra, e esse poder está sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Receba dessa unção de amor, dessa unção de sabedoria, dessa unção de autoridade, de poder, desta unção de crescimento e de multiplicação, em nome de Jesus. Oh Senhor, entrega-nos, meu Deus, entrega-nos os bairros, Senhor, entrega-nos os territórios, Pai, entrega-nos, meu Deus, as cidades, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz a Deus para clamar por isso. Ore pela sua cidade. Senhor, entrega-nos as cidades. Oramos e clamamos, Pai, pedindo perdão a Ti por nossas próprias vidas, por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que deixamos de fazer, que Te entristece, meu Deus. Mas pedimos nessa hora que o Senhor perdoe os nossos pecados e perdoe os pecados, Pai, das cidades nas quais oficiamos, as cidades nas quais o Senhor nos colocou. Perdoa os pecados, meu Deus, da igreja do Senhor Jesus no Brasil. Perdoa os pecados, meu Deus, em nome de Jesus, das autoridades da nossa nação. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, em nome de Jesus, que leis malignas sejam aprovadas no Congresso, na Câmara Federal, meu Deus, no Senado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda a malignidade da idolatria, da rebeldia, da feitiçaria, da incredulidade, do humanismo, da avareza, do materialismo, venha cair por terra em nome de Jesus. Toda falsa religião seja destituída de poder, todo encantamento se quebre na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, em nome de Jesus, e haja avivamento, haja crescimento, haja multiplicação da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Venha, Senhor, o teu reino. Venha, meu Deus, a tua salvação. Que os céus sejam limpos. Que os nossos inimigos espirituais todos caiam por terra, Senhor. Sejam destituídos de poder. Sejam neutralizados, sejam vencidos, derrotados, desmascarados, despojados das vidas, despojados da mente, do coração, das cidades, em nome de Jesus. E venha, Senhor, este avivamento do Senhor Jesus Cristo sobre as vidas, sobre as igrejas. Haja efusão de vida, haja derramamento do teu Espírito, Senhor. Haja salvação em abundância. Que os céus, meu Deus, destilem justiça. Que a terra, meu Deus, produza abundantemente salvação. E que as cidades sejam tomadas para Ti. Os estados tomados para Ti, pela igreja do Senhor. Oramos, meu Deus, não só para que as nossas igrejas, os nossos ministérios cresçam e se multipliquem. Mas oramos também para que a igreja, meu Deus, que está morna, fria. A igreja, meu Deus, que está presa na religião, na tradição. Seja alcançada por Ti e ressuscite. Leva, Senhor, a visão ao espírito dos pastores. Fala, Senhor, através dos Teus profetas. Faz aparecer, Pai, o fruto do trabalho dos Teus apóstolos. Ajuda, meu Deus, que em nome de Jesus caiam por terra as barreiras da tradição, as barreiras da religião. Todo tipo de preconceito, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Toda obra maligna seja cancelada. Porque nós declaramos nesta tarde que nada nem ninguém vai poder impedir o mover do Espírito Santo. Nada nem ninguém vai poder impedir a santificação, o crescimento, a multiplicação e o governo da igreja. Em nome de Jesus. Unção de crescimento. Unção de crescimento e multiplicação, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, multiplica-nos, Senhor. Multiplica-nos, Senhor. Eu entendo que ainda estamos sob o efeito de Pentecostes, meu Deus. Celebramos Pentecostes neste domingo, Senhor. Esta ainda é a semana de Pentecostes, meu Deus. E nós clamamos a Ti, multiplica-nos. Santifica-nos e multiplica-nos. Até nisto eu permitirei que a casa de Israel me solicite, que eu lhes multiplique como um rebanho de santos. Pai, que haja santificação no nosso meio, arrependimento para os pecados, conversão de todo mau caminho, mudança, Pai, de mente, mudança de atitude, posicionamento espiritual, de temor, de santidade, de conversão, Pai, a Ti e aos Teus caminhos. Mas mais do que santificação, Senhor, multiplicação de vidas, que são tiradas das garras do inferno, da morte, das garras do diabo. Haja, meu Deus, uma libertação em massa do império das trevas. Envia, Pai, os Teus exércitos de anjos para determinarem, Senhor, em nome de Jesus, a libertação dos cativos, dos oprimidos, dos quebrantados, de todos os que estão chorando sem luz alguma. Que estes saiam do império das trevas, que estes sejam trazidos pelos Teus anjos, que esses sejam vivificados pela Tua palavra revelada, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Da mesma forma como o Senhor nos deu vida, da mesma forma como o Senhor nos chamou para sermos líderes diante de Ti. Chama, Senhor, os Teus filhos do norte, do sul, do leste e do oeste, e faz com que se cumpra através de nós esse mover de crescimento e de multiplicação que foi projetado na parede hoje. Pai, eu acredito que aquilo que o Senhor me mostrou não é uma ilusão minha, não é um sonho de alguém que está com mania de grandeza. Esse é o Teu plano, esse é o Teu projeto. Então liberta-nos da nossa pequenez, dá-nos a mente de príncipes, tira de nós a mentalidade de escravos. Tira de nós, Pai, a limitação na fé. Tira de nós a mediocridade. Tira de nós, meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que é do velho homem que nos limita. Ajuda-nos a entrarmos, Pai, nessa dimensão da fé sobrenatural em nome de Jesus Cristo. E faz com que através disso, Senhor,
essas multidões todas, esses milhões, no Brasil e nas nações, sejam salvos e possam diante de Ti, de joelhos, declararem que só Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Nós consagramos a Ti, Pai, as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério, para a realização desse sonho. Nós levamos o nosso rosto para o alto agora, olhe para o céu. E dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós esse Teu sonho. Em nome de Jesus, diga assim: eu sou o grão de mostarda. Mas hoje, eu me lanço em Ti, Senhor. Eu decido morrer para a minha própria vontade, para os meus projetos pessoais. E eu me lanço em cumprir a Tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Faça-me crescer e multiplicar conforme a Tua promessa. Conforme toda a Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Cresça e se multiplique como o grão de mostarda. Em nome de Jesus. Cresça e se multiplique como o grão de mostarda. Em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. E um grito de vitória a Ele. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém.